Ora, cá estou para uma pedalada hoje mais tardia. Já passa do meio-dia. Hoje é dia 30, né? É. Amanhã é dia de fim de ano. 30 de dezembro do ano 2020, um ano que vai ficar na história da humanidade. Pelos piores e pelos melhores motivos. É engraçado, mas 2020 vai ficar na história da humanidade por os piores e pelos melhores motivos. E já lá vamos ver porquê nesta conversa. Se eu me esquecer, lembrem-me. Isto passa depressa. Vamos lá cumprimentar aqui a Cacilda Santos, o Vítor Manuel Ferreira, o Paulo Silva, o João Dias, a Cecília Carrão, o Luís de Souza, a Elsa Fonseca Melo, enfim, todas essas pessoas que já aqui estão a ver. A Sara Alexandre, o Bernardo Souza, o 15 Zé Coelho. Bom, dizia eu, 2020 vai ficar na história da humanidade pelos melhores e pelos piores motivos. E também disse que hoje esta pedalada, conversa com pedalada, onde eu pedalo e vocês vão ouvindo estes disparates que eu digo, mas ajudam-me a distrair e a não pensar no esforço físico. E agora bem preciso, que eu tenho me alambazado aí com estas coisas de Natal e Ano Novo. Esta é uma conversa hoje mais tardia, depois do meio-dia. Primeiro levantei mais tarde. E depois estive ali a conversar com o Timafra. Enfim, ele no carro, com as devidas distâncias. Conversar um bocadinho com o Timafra. E gravei a conversa. O que quer dizer que daqui a bocado vou pôr a conversa. E é uma conversa muito interessante, como vão poder ver. Como aliás são sempre as conversas com o Timafra. Mas vamos ao assunto. 2020, o ano pelos piores e pelos melhores motivos. Pelos piores motivos, lá está. Toda a gente sabe porquê. Vou tirar isto, que eu hoje estou ficar com calor. Ora bem, daqui a bocado está o gato deitado em cima daquilo. Os piores motivos são a pandemia. Os piores motivos são as pessoas que, em vez de colaborarem, lançam boatos, põem em causa a ciência, põem em causa os cientistas, pessoas muito inteligentes, normalmente, com grande experiência de vírus, que até sabem o que é um vírus e tudo, e que põem em causa isto tudo. Isso é o mal, é a pandemia, e seus apoiantes, porque no fundo são apoiantes da pandemia. Quem acha que não existe ladrões e que nós podemos deixar as janelas todas abertas, sair de casa, deixar as janelas abertas, ou deixar a carteira no parque, no banco do jardim do parque, o que está a fazer é colaborar com os ladrões. E nem só com ladrões. Porque a ocasião faz o ladrão. Se eu a deixar a minha carteira, é natural que alguém a leve. Também seria bom, e já me aconteceu, eu já conto essa história, que achassem a carteira e fossem entregar na esquadra da polícia. Já me aconteceu, vou já contá-la. No Porto Santo, eu sentei-me no muro do Rapaz. Para quem conhece Porto Santo, o Rapaz é o café que fica lá no centro mesmo. Tem um murozinho à frente. Eu sentei-me no muro do Rapaz, andava em calções e t-shirt, não tinha bolsos, porque eram calções de banho. Eu levava a carteira na mão, pus assim ao lado no muro e estive ali a comer um gelado. O Rapaz, não sei se ainda vendia gelados na altura. E na conversa com um amigo. E depois levantámos e fomos embora. Eu tinha alugado um mini-mock, aqueles minis descapotáveis, sem portas. Pus-me no carro e fui-me embora para a casa que lá tinha alugada. Eu fui durante muitos anos, sou um fã de Porto Santo. Tenho lá amigos até. Fui-me embora. Só no outro dia é que precisei de dinheiro. Digo, onde é que eu pus a carteira? Tinha documentos, tinha aquilo tudo. E tinha dinheiro lá dentro, dinheiro para as férias. Cartão já havia multibanco. E tal. E comecei, eu quando é assim, vando para trás com a cassete, onde é que eu tive, o que é que eu fiz, né?
Poxa, deixei aquilo em cima do muro quando estive a comer o gelado. E, olha, já foi. Vou ter que telefonar para o banco a cancelar os cartões, enfim, tal. Mas disse, pelo sim, pelo não, vou à polícia. Em Porto Santo a polícia é lá em cima, anda-se assim um bocado para num sítio mais alto da ilha. E quando ia andar para lá, aí a história do Minimoc, que não tem nem portas nem janelas, há um senhor que para o carro e diz assim, ouça lá, você não perdeu nada. E eu disse, perdi a carteira. Então vá à polícia que eu entreguei lá. E arrancou com o carro, nem me deu tempo de lhe agradecer. É? Quando entrei na polícia, devem-me ter visto lá dentro a parar o carro e já estava a chegar à porta um agente da PSP. Oh, agora não se esqueça, se isto fosse lá em Lisboa, onde é que ela já ia? E é verdade. E é verdade. Portanto, também acontece isso. Mas é melhor a gente não deixar a carteira no banco do jardim. Quem diz para o fazer vai estar a colaborar com os gatunos. Portanto, aqui vejam bem com quem é que essa gente anda a colaborar. Mas, portanto, o ano 2020 ficará na história como pelos piores motivos, que é a pandemia. Mas também pelos melhores. Vai ficar na história também pelos melhores motivos. Porque foi o período da humanidade onde mais rapidamente a ciência se juntou, eu sei que com interesses económicos atrás, mas isso, eu sei isso, não venham já, mas não lhe tiro o valor de terem conseguido. Se juntou e mais rapidamente inventou ou criou uma vacina para uma pandemia. Estão ali a passar uns bonequinhos de irritados. Deve ser alguém que não está de acordo com aquilo que eu disse. Eu devo dizer que gosto muito de irritar essa gente. Eu gosto, é uma das coisas que me dá um grande prazer, é irritar os negacionistas. Porque eu acho que irritá-los é fazê-los pôr o pé fora do casulo e a gente começar a perceber a real agenda que essa gente tem. Porque eles têm uma agenda, são pagos por alguém, alguns deles. Os outros são apenas mais humildes de inteligência e deixam-se levar por esses que são pagos. E eu adoro que eles se irritem com estas conversas. Já ganhei o dia com a quantidade agora seguida, tic, 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 de bonequinhos irritados que ali apareceram. Mas agora estão a aparecer os likes e os coraçõezinhos, e é para esses que eu falo. Para os outros também falo, mas com um único sentido. Irritá-los. Estão irritadinhos? Ótimo! E obrigado por terem confirmado que estão, porque isso dá-me alento para continuar. Mas dizia eu que ficará 2020 na história da humanidade como um ano, também por um bom motivo, foi o ter-se inventado uma vacina, criado uma vacina tão rapidamente. O que demoraria 10 anos, demorou menos de 10 meses. E as pessoas, quando se juntam, quando os interesses confluem para o mesmo local, neste caso, para o bem-estar da humanidade, é sempre de louvar e ficará na história. Pelos melhores motivos. Também ficarão na história aqueles que andam a espalhar notícias ou calúnias, rumores, eu diria mesmo, enormes patranhas em relação ao que se passa. Eu lembro-me que aqui bem perto de mim, eu não gosto de falar nisto, mas há meia dúzia de anos houve um drama porque alguém era contra a vacina de sarampo. Esperemos que não haja drama, porque
há pessoas que são contra a vacina. Têm todo o direito de ser. Eu acho que se devia, cada vez estou mais seguro que se havia de aplicar as regras da República, da Sereníssima. Eu agora já fui ler sobre São Marino. E acho real. E outras coisas que li foram os espectadores que tiveram a gentileza de me enviar. Agora eu fiquei a admirar aquela República. E fiquei a admirar o título da República, que chama-se Sereníssima República de São Marino. Este tipo de frase faz-me lembrar a maçonaria. E isso é bom. É porque se rege, não quer dizer que depois lá dentro sejam tudo muito boas pessoas e tal. Não são. Não são, eu sei. Mas a maioria é. Mas os princípios são bons. E uma república serena é realmente uma imagem muito bonita. Uma república serena. E deve ser. Porque é uma república que tem o dobro dos anos que tem Portugal, como república. Sempre foi república. Desde o ano 300 depois de Cristo, 200 e tal, 300. E para ainda continuar a ser. Ultrapassando invasões, guerras, 2 mundiais e mais, para ter dado abrigo ao Garibaldi durante a guerra pela reunificação da Itália, para ter dado abrigo lá dentro ao Garibaldi, é porque era gerida por pessoas solidárias. Agora vem a grande novidade. Entre 1944 e 1958, a República, Sereníssima República de São Marino, foi gerida por que partido? Pelo Partido Comunista, no meio da Itália. E depois, por coligações entre os comunistas e os democratas cristãos. Tem que haver mesmo serenidade para que isto seja possível. E depois, com a queda do Muro de Berlim, a implosão da União Soviética, etc., acho que passaram a denominar-se socialistas em vez de PCS. Sim, São Marino, acho que era o Partido Comunista São Marinense, não sei como é que se chamava. E hoje, acho que lá estão, no poder, com várias fações, etc. Mas pronto, dizia eu que o ano ficará conhecido por bons e maus motivos, como todos os anos, mas a diferença é que este 2020 ficará na história. Era um ano, curiosamente, que já muitos falavam antes dele ter chegado. Eram os projetos 2020, lembram-se? Tudo a fazer projetos para a comunidade europeia. Venha, 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 venha. Eu cheguei a ir ali, a São João das Lampas, a um debate, onde estava um senhor que era ministro, Paiás Maduro, e disse lá umas coisas, por acaso. Disse lá umas coisas. E não tive grandes respostas. Eu também não podia ter. Eu reconheço que o senhor não me as podia dar. Fiz aqui o mais por malandrice do que por outra coisa, também confesso. Mas se me convidaram a ir lá, eu fui. E gostei de ter ido, atenção. E achei uma pessoa simpática. Portanto, vamos lá ver. Agora, acho é que não é um bom presidente de Câmara. E não é de cá de Sintra, não é nada. E, portanto, não me venham com essa treta do querer enfiar aqui como candidato, que isso está quieto. Por falar nisso, eu costumo dizer que os partidos são todos iguais. E falei há bocado do Partido Comunista ter governado a República de São Marino. E ter feito alianças com a democracia cristã. São todos iguais em determinados casos. Eu estava agora a falar de câmaras e deste suposto candidato
à presidência da Câmara de Sintra, que não é de cá, não é nada. Acho que ele podia ser candidato à Câmara de Bolonha, em Itália, que é perto de São Marino, ainda por cima. Porque é lá que eu acho que ele é professor. Se não for, eu peço já desculpa. Ou é Florença. Se calhar é em Florença. Se calhar é em Florença. Mas pronto, não é cá. E então, dizia eu, já que estava a falar de autárquicas, gostava que os meus amigos fizessem um exercício. Nós em Portugal temos 3 partidos com força autárquica. O PS, o PSD e o PCP. Depois não há, creio eu, o Bloco já teve uma Câmara, mas perdeu-a e era de assalto, quer dizer, ganhou, foi uma senhora que passou da CDU para o Bloco. Portanto, ela é que ganhou, não foi o Bloco. Creio que uma dissidência do PSD teve uma Câmara da Ilha das Flores. O CDS teve a Câmara de Ponte de Lima. Não sei se tem mais alguma. Possivelmente terá nos Açores, mas o CDS, a pergunta que se põe é se ainda existe. Possivelmente não. Não sei se existe. Confesso que achava que aqui o papel importante que lhe era dado, que era fazer ali um muro e não deixar entrar a extrema-direita acéfala, fascista e reacionária para dentro do campo da democracia. Esse muro foi ruiu, caiu, e acho que muitos deles caíram para o lado do campo que deviam combater e passaram-se do CDS para esse partido do deputado, que eu nunca digo o nome, nem dele, nem do partido, porque não lhe quer fazer propaganda, mas por quem tenho total repugnância. Repugna-me aquela gente. E estou nesse direito. Porque a democracia só se constrói com democratas. E porque nunca se pode dar liberdade a quem quer acabar com a liberdade. Mas pronto, dizia eu. Há 3 partidos com vocação autárquica e que tomam conta, alguns durante muitos anos, estão no poder nos seus conselhos. PS, PSD e PCP. Perdão. Eu gostava que as pessoas que estão a viver em concelhos onde há muito tempo estes partidos estão no poder respondessem aqui por baixo uma pergunta. Digam lá, a maioria ou grande número dos trabalhadores desses municípios não são pessoas dos respectivos partidos? Ou seja, em municípios do PCP não há dezenas de militantes do PCP como funcionários lá a trabalhar. Em municípios do PS não há dezenas de militantes do PS lá a trabalhar. Em municípios do PSD não há dezenas de militantes do PSD lá a trabalhar. Por isso, meus amigos, que tenho vários, felizmente, do PCP, não se ofendam comigo nem fiquem zangados quando eu digo que os partidos são todos iguais. Vão às câmaras e a resposta está lá dada. São realmente todos iguais nestas práticas negativas e que nós temos que combater e temos por dever combater. Por isso é que eu desejo a todos que este ano 2021, que é um ano onde vão existir eleições autárquicas, lá para finais de setembro, creio eu, que as pessoas aproveitem para correr com os autarcas negativos, os autarcas oportunistas, os autarcas que não governam para as pessoas, mas sim para as suas pessoas, para a sua tribo, para o seu grupo, para os seus interesses não pessoais, alguns pessoais, se calhar a maioria pessoais, mas aí os partidos já têm alguma diferença para interesses coletivos e outros pessoais, e não para os interesses do concelho, do seu município
e já agora do país. Passaram aqui mais 3 bolinhas de pessoas irritadas. Como eu adoro irritar-vos, meus amigos. Como eu adoro irritar-vos. Sabem porquê? Por isso quer dizer que se picaram. Quer dizer, epá, o gajo tem razão, mas eu não posso dar o meu braço a torcer. A mãozinha. Ou a setinha. Conta mais do que conta a verdade. Do que conta aos interesses das pessoas. No próximo mês de setembro, creio eu, se não for no final de setembro, será logo no início de outubro, nas próximas eleições autárquicas, vote com cabeça, vote pelos interesses do seu concelho e nunca vote pelos interesses do seu partido ou pelos interesses das pessoas que mandam no seu partido, no seu concelho. Pense em si e nos seus e no seu concelho. E não deixe que pensem por si aqueles que pensam que tudo pensam, mas no final nem sequer sabem pensar. Amanhã ainda falamos. De qualquer das formas, desejo já um bom ano a todos, inclusive àqueles que fizeram aqui bolinhas irritadas. Um abraço. E as pastilhas Reni continuam a haver, apesar da pandemia.